Boa noite, eu sou o Matheus do grupo Doc AI e trouxe o Fernando como entrevistado para essa apresentação aqui. E, por favor, Fernando, se apresente um pouco, fale um pouco sobre você rapidamente. Boa noite a todos, meu nome é Fernando, eu sou graduado do SESMAC, atualmente estou pós-graduando também no SESMAC, estagiei 2 anos na Prefeitura de Maceió, na Secretaria de Gestão, atualmente faço parte do time de desenvolvimento ainda na Prefeitura de Maceió, só prestando serviço junto com a empresa, e ajudo na parte de análise e desenvolvimento lá para os sistemas da Prefeitura. Feito. Bom, Fernando, eu trouxe algumas perguntas com relação à inteligência artificial e como uma inteligência artificial é uma inteligência artificial relacionada à documentação e como isso poderia melhorar e ajudar na produção de tal documento. Eu trouxe algumas perguntas aqui e a primeira que eu gostaria de começar é falar sobre qual a importância da documentação de código em projetos de desenvolvimento de software. Quando a gente começa a falar de documentação, a gente tem a noção, quando vamos desenvolver um software, a gente não vai começar com a mão na massa. A gente não vai criar um projeto, começar a codar, criar classe que vai ter os métodos, vai criar banco, não. Primeiramente, a gente tem que conversar com o cliente. A gente conversando com o cliente, a gente vai ter uma base do que o software ele vai lidar e com quem, para quem ele vai atender. Então, com a documentação, para que ela serve, essencialmente, para você mapear, literalmente mapear, o que o software vai ter. Então, você vai ter casos de uso, você vai ter definições, você vai ter como uma referência para a criação daquele software. Então, imagina que você vai fazer um software de um pet shop. Você vai precisar cadastrar os animais do pet shop, mas para isso você vai ter que ter um dono. Então, a documentação vai servir para nos guiar para onde cada coisa vai ficar. Imagina que você precisa gravar que um método vai fazer tal coisa, que aqui um fluxo vai fazer tal coisa, um fluxo de cadastro do pet. Você vai chegar lá e vai detalhar como aquele fluxo ele vai funcionar. Ou seja, vai escrever certinho os campos que ele vai ter, para que ele serve, que ele interfere. E lá na frente, quando você for fazer outro fluxo e dependa dele, você já vai saber onde ele está e quais são as definições. Isso só falando de documentação. Quando a gente passa o código, quando você começa a codar lá, você tem uma equipe de 10, 15 desenvolvedores numa empresa, você precisa fazer uma nova feature, uma nova implementação do sistema, você precisa do que você está mexendo e onde isso vai impactar. Com a documentação e saber como ela se relaciona, quais são os fluxos que se relacionam, o fluxo A se relaciona com o fluxo B. Você vai impactar em um dos dois, aí você vai lá, tudo certinho e tal, e vai documentar. Isso serve, então, ajuda o desenvolvedor a não se perder e a comunicação entre a equipe melhorar cada vez mais. Entendi, interessante. Então, em um grande resumo, seria mais para passar uma informação mais sucinta e guiar o próximo, assim como você que está trabalhando no mesmo projeto. Certo, super interessante, adorei, perfeito. Indo para a segunda pergunta. Quais são os principais desafios encontrados por vocês, por nós, desenvolvedores, na hora de documentar o código? Quais seriam as maiores dificuldades? Digamos que o trabalho de documentação é um trabalho braçal. Você não vai nem quase nunca codar nada. Você não vai pensar no seu código, não. Você vai pensar em trabalho braçal, porque você vai ter que digitar. Certo? Mas você vai ter que pensar em lógica. Como eu falei, nunca começa na criação do código. Sempre começa na conversa com o cliente. O cliente pode ser qualquer pessoa, pode ser uma pessoa específica. O cliente pode ser uma empresa, o cliente pode ser uma prefeitura, pode ser uma multinacional, pode ser o quê? Aquele específico. Você precisa entender a lógica. O cliente fala que eu preciso tal, realizar a lógica. Como aquilo você vai transpor da palavra humana para o meio de campo. Eu já discuti isso na pós até com meus colegas de turma, que muita gente falou sobre as inteligências artificiais poderem substituir desenvolvedores. Por que isso é muito difícil? Imagine que você precisa de uma pessoa e você precisa da máquina. A documentação funcionaria como meio de campo, porque você tem que entender como o ser humano funciona, o que ele quer, porque não é exato. Muitas vezes vocês vão ligar com pessoas leigas. E essa é uma das partes da dificuldade de fazer documentação. Pessoas que não entendem de sistema, não entendem de tecnologia. Eles acham que vão ser um negócio para amanhã. Eu quero tal coisa aqui uma semana. As coisas não são assim. Por isso você precisa de um humano lidando com isso e uma máquina. E a documentação vai fazer isso. Você vai transpor da linguagem humana, passar pelo meio de campo, que é a documentação, mapear o que quer, o que faz, e aí você vai passar por código. Essa é uma das grandes dificuldades, entendeu? Você pensar como aquilo vai para frente realmente o tempo para você documentar tudo, porque é um grande trabalho braçal, dependendo do tipo de sistema. São vários tipos de características, de tópicos, de fluxos, e você tem que ter muita paciência, muita cabeça, muita vontade de fazer. E mais uma coisa que eu acredito que vale muito a pena responder. Seria uma interação com o cliente, interação de estar trabalhando, que está oferecendo o serviço para o cliente. E nem todo mundo adora essa parte, que é uma parte bem difícil do dia a dia, tipo, de empresa, de funcionário para cliente. Uma coisa que a gente, muito na nossa área, acho que isso pode só um pouquinho, é que muitas pessoas na nossa área não sabem lidar socialmente com algumas pessoas. E para você começar a fazer uma documentação, uma análise, você precisa lidar muito com o ser humano.
Infelizmente. E na maioria das vezes, são pessoas que não. Realmente, eu ressalto isso, são pessoas que não são da área, então você tem que lidar com isso. Tem que lidar de tipo, o cara entrega um alfabeto. Só que ele te entrega com as letras todas trocadas. Tem que reorganizar e saber com que cada letra elas interagem para formar uma palavra. Basicamente, a documentação é ciência da dificuldade. Porque muitas pessoas passam as coisas muito abstratas e você tem que levar para a teoria. Assim. Depois você conseguir extrair tudo isso, aí você vai documentar. Qual fluxo vai para tal canto, você tem que referenciar. Tipo, o meu fluxo X, lá na frente, será que eu vou precisar dele? Aí você vai lá e precisa, você volta para ele. Aí, essa é mais uma vez voltando para a primeira pergunta. Qual a importância? É importante estar sempre mapeando para não se perder. Qual é o tempo médio que leva para ter todo esse processo de conversar com o cliente, fazer essa ponte para começar a fazer a documentação e quanto tempo leva para documentar o projeto, o código do projeto e tudo mais? Isso é muito relativo, eu não vou lhe dizer em 2 dias, 3 dias, uma semana, porque são várias fases de projeto. Desde você conversar com o cliente, a você começar a idealizar a lógica, até você fazer os primeiros protótipos do documento até entregar o documento final, que é a análise. E o documento ele é de sustentação. Então, a documentação ela nunca vai ser X, a não ser que o sistema seja até tal ponto e ele não tenha um sistema que tenha um ponto final, uma parada. Então, pode ser que você fale com uma multinacional e ele peça para você fazer uma implementação do software que seja absurdo, que vai atender 1,5 milhão de pessoas. Eu tenho certeza que ele vai ter regras de negócio e fluxos extremamente absurdos e vão demandar talvez semanas um grupo de analistas para fazer. Mas se você for atender o Joãozinho da esquina que tem um mercadinho, a tecnologia vem crescendo, vai ser bem menos. Sobre as regras de negócio relacionadas ao mercado, a nota fiscal, isso pode demandar menos tempo, porque muitas dessas coisas já estão prontas. Mas são sistemas mais específicos, que demandam mais tempo, assim, coisas mais, que eu falo assim, específicas, vai atender um público X. O tamanho do projeto também altera o tamanho do projeto. Você pede para um órgão público que solicita para a sua equipe fazer. Geralmente não é uma coisa extremamente simples, não. Porque vai lidar com o sistema de RH, na maioria das vezes. O sistema de RH são um dos mais complexos de mexer, porque são regras diferentes para cada pessoa. Então não vou dizer para você que demora 2, 3, 4 dias, porque pode demorar até 15 dias, um mês para fazer uma documentação. Ou até mesmo mais, dependendo, entendeu? Você quer dar, tipo, se falar uma média. Duraria, por exemplo, uma semana seria a média geral. Como dizer isso? Vamos lá. A gente pode botar 10 dias. 10 dias. 15 dias. Certo, interessante. Como a falta de tal documentação, que nós dois, como os colegas de trabalho, como a falta de documentação afeta negativamente o desenvolvimento do projeto? Vamos lá. Como você falou, a gente é colega de trabalho, a gente trabalha com vários sistemas lá. E qual é o grande problema? Imagina que você é um motorista e você nunca foi na sua vida. Você vai fazer o quê? Você vai ligar o GPS. Sim. Né? Você vai botar o documento. Porque você não sabe para onde ir e não sabe quais são as melhores ruas para pegar. Imagina que num mundo onde o GPS ainda não foi inventado, você teria que sair perguntando para as pessoas em cada esquina. Você poderia receber informação errada, uma informação maliciosa, uma informação que não ia ajudar em nada. Ainda ia ser parar de perder tempo procurando as coisas. A documentação, ela serve para ter uma comunicação assíncrona entre a equipe e uma transparência. Como é que isso afeta negativamente? Imagina que você vai fazer uma implementação com um objeto novo, com atributos novos, mas que interage paralelamente. Você não sabe como aquele fluxo funciona. Não sabe quais atributos são importantes para ele. Como os objetos vão estar entrelaçados. Então, às vezes, você vai ter que parar o que você está fazendo para você ir perguntar a um cara que é mais experiente, um cara que lidou com aquilo ali. E, às vezes, o cara não é culpa dele. Às vezes, ele lidou com aquilo ali tem 2 anos. Não é dever dele lembrar. Mas, se você tivesse uma documentação, você ia lá, precisar da documentação e dizer assim, essa implementação faz isso, esse fluxo faz isso. Você precisa parar o seu trabalho para estar perguntando para as pessoas. Por isso que eu falei, a documentação serve como um mapa. Ele vai lhe guiar dentro do sistema, dentro da construção de tudo. Vai lhe ajudar a se localizar e saber o que fazer e o que não fazer. O que vai afetar e o que não vai afetar. Porque sem isso, vai afetar negativamente a construção. Muitos projetos monolíticos hoje em dia, de várias empresas, de vários órgãos, não tem documentação. Porque foi aquilo, não passou por fase de construção. Vamos contar. Às vezes eu disse aqui, entendeu? Muitas vezes essas pessoas não são culpadas, porque muitas vezes o cliente pede prazos absurdos, principalmente quando se fala de órgãos públicos, porque é para amanhã que eles querem. Eles não temendo, porque eles estão alegando pessoas leigas. Então, na maioria das vezes, não é culpa das pessoas que não têm documentação. E assim que a documentação, a falta delas afeta negativamente as equipes. É uma falta de um guia quando você mais precisa, de maneira mais urgente. Uma bússola, falta uma bússola, entendeu? Para dar um nó de direção. Passando para a próxima pergunta, agora tentando relacionar o nosso projeto, de fato, como você acha que uma inteligência artificial poderia ajudar na produção de uma programação, da documentação do... Mais uma vez, o tempo que eu falo, não é o tempo, o conceito, mas o tempo gasto para você documentar. O tempo que você tem para você escrever uma coisa, o tempo que você lida para pensar código, o tempo que você faz para conversar com o cliente,
que até um negócio que lá atrás, qual a importância da pessoa fazer a documentação e não a máquina fazer a documentação. Você ganha isso em tempo, entendeu? Tem um Swagger, ele é um framework Spring, ele faz o seguinte, ele gera a documentação dos endpoints automaticamente, entendeu? Você coloca lá, o Swagger gera. O Django REST, que queria aprender para o Python, ele faz uma coisa parecida. Tem um Swagger lá também, não sei se nem é o mesmo nome, mas acho que o Swagger serve também para o Django ou REST. E você consegue simplesmente gerar uma documentação dos endpoints. Só que tem gente que fala que é bagunçado, tal qual o diagrama de classe do IntelliJ. Se você quiser gerar, o IntelliJ também gera o diagrama de classe. Mas não é que ele é bagunçado, mas ele é muito implícito, entendeu? Ele não descreve o fluxo como uma documentação geralmente descreveria, porque na documentação você tem uma coisa chamada fluxo detalhado, casos detalhados. Você vai detalhar cada coisa que você vai fazer, entendeu? E lá só tá o endpoint. Se o endpoint, que a gente chama no Spring, que são as chamadas do que pra gente seria o controller, não tiverem um código explícito, tipo, nome de variável, código limpo, que eu falo, tipo, como ele retorna, como ele interage a lógica dentro do próprio universo daquele método, você vai se perder, entendeu? Vai se perder. Então, como dizendo, bom, então voltando um pouco para apresentar um pouco mais da ideia que é o nosso projeto. Nosso projeto ele pende para, ele foi criado, a ideia dele é fazer uma inteligência artificial que consiga ler códigos que você joga no aplicativo. Ele consiga ler os códigos de diversos tipos de linguagem, que você estiver usando mais de um, não importa o que seja. Ele vai ler esse código e vai gerar uma documentação no melhor script para você, no melhor formato de documentação que seria para você. A minha pergunta final seria, você sendo dono de uma empresa, ou seja, um desenvolvedor, que seria o nosso público-alvo, seria desenvolvedores que trabalham há um tempo nessa área, você adotaria, compraria ou pelo menos investiria no nosso projeto? Esse é o ponto, vamos lá. Quando você fala que dependendo da linguagem, o software envia aí uma documentação, é que o Swagger mais ou menos faz, mas que as coisas deveriam estar explícitas para ele próprio se entender. Já chegou a conversar sobre que em um momento a documentação ela vai ser extinta porque os códigos eles tendem a ser cada vez mais. Aí é o seguinte, o seu software ele vai gerar um software, mas qual é o nível da documentação, entendeu? A nossa ideia era tentar fazer uma documentação da formatação que o próprio desenvolvedor escolheria. Logo, você pede uma formatação, como dita anteriormente, de uma formatação mais sucinta, explicando cada coisa, ou até pequenas partes do código você poderia inserir lá e ele falaria o que está acontecendo naquele método, naquele fluxo que você insere nele. E seria basicamente, eu acho que a melhor maneira seria mais ou menos uma máquina tentando falar a língua dos humanos. Obviamente é uma inteligência artificial, ela evoluiria com o tempo, atualizações e tal. Com certeza. Não atingiria a perfeição, mas... Quando a gente fala de documentação, muitas pessoas pensam que a gente está só pensando no código. Por quê? Mas quando a gente vai fazer uma documentação, um modelo, a gente lida com os casos de uso. Como é que ele funciona? Com a linguagem humana. Tal coisa, fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Vamos lá. Vamos imaginar que a inteligência artificial funciona, beleza? E ela vai pegar o meu método que faz um cadastro. Aí ela teria que ler as camadas, se for orientação a objetos, vou botar no meu mundo. Orientação do Java orientada a objetos. Aí você teria a camada que seria a camada do front-end, o endpoint, que seria o controller, a view da vida, um serviço, um DAO, um DAO, se for JDBC, ou se for um Spring, ele teria outra camada lá. Eu esqueci o nome. E você teria o modelo que são os nomes dos objetos, né? Seria os atributos. Você precisa de inteligência artificial que ela faria isso em todas as classes, né? E cada coisa falaria, nesse modelo aqui, tem nome, endereço, não sei o que, não sei o que. Ok. Chegaria no controller, ela definir no controller de cadastro. E o que é que tem dentro? Chama uma variável, um cadastro booleano. Se entrar no método do service e retorna true, ele cadastra. Se não, aí no método do service próprio, ele da mesma forma. E no método, na camada de baixo, documentaria o que cada coisa você gostaria de fazer. Só que a documentação não necessariamente precisa ser só assim. Você tem que entender o que cada coisa faz de forma humana, como eu falei. E a documentação, normalmente, a braçal, ela vai além da linguagem, porque você não está escrevendo, você está só escrevendo linguagem humana. Então, outra pessoa entender e transformar aquela linguagem. Então, se você volta para a linguagem Java, a linguagem Python, vão ser coisas diferentes. Então, você quer ver quando o bagulho realmente é muito bom, dizer, você vai botar aí no seu método Python, vão ter 3 linhas para fazer uma coisa. Enquanto no meu método Java, que vão ter 37 linhas, ele vai fazer a mesma. Vai fazer a mesma. Entendi. Ele quer que entendeu? No mundo utópico. No mundo utópico, aí tá precisando do mundo utópico. Exatamente. O principal ponto é isso. Você é provar que ele funciona para cada linguagem, porque existe a tipagem das linguagens, existe como as camadas funcionam,
umas são orientadas a objeto, outras não, Exato. entendeu? Porque hoje em dia, o IntelliJ, da JetBrains, a gente tem várias. Lá é um mundo. Tem curso para você aprender a mexer na IDE. Tem curso. E tantos recursos que ele tem. A ponto que ele gera várias coisas. Mas ele gera como uma máquina. Então, você precisa. E não é, às vezes, não é nem tão explícito. São coisas implícitas e ele se perde, às vezes. Então, no mundo tópico, você tem uma IA e ela consegue gerar documentação diferente do Swagger. Na mesma lógica do Swagger, de documentar o que um controller, um endpoint faz. E documentar da mesma forma que um humano fala. E juntar esses dois, eu compraria, daria assim, só mão, fácil. Porque aí eu mataria, entendeu? Eu tiraria 3, 4 caras da minha equipe que estão perdendo tempo fazendo isso, pra fazer isso automaticamente. Exatamente. Entendeu? Bom, muito obrigado por parar esse tempo para ajudar a gente com esse nosso projeto. Agradeço de verdade, assim como eu e o resto do meu grupo também, tenho certeza disso. E acho que ficamos por aqui. Obrigado pelo tempo. Valeu. Falou. Precisando, tamo junto, valeu. É isso. Obrigado.